Fala pessoal, vamos lá. Então, como achamos melhor, vamos ficar por aqui. Eu vou tentar gravar um vídeo rápido para postar a tempo e depois a gente vai partilhando até chegar ao fim do módulo, se bem que ele é pequeno, né? Como todos geralmente são. Enfim, esse capítulo 6 de História 1, que começa na página 9, a gente vai falar sobre o Brasil colônia, economia e sociedade. Na parte aqui do slide a gente só vai falar de economia e sociedade, uma complementação aí de como era essa sociedade colonial, que a gente tinha até falado já no Zoom, que tem forte contributo da concepção de mundo da igreja, né? Da religiosidade, que permeava e permeia a sociedade até hoje. Então, o que a gente vai ver é que a economia colonial ela era assentada principalmente na produção da cana-de-açúcar, né? Quando o governo português estabelece um plano de colonização efetiva do Brasil, ele pensa no quê? No sistema que ele já conhecia, que era o cultivo da cana-de-açúcar lá na Ilha da Madeira, né? Na costa africana. Os portugueses já haviam desenvolvido o cultivo da cana-de-açúcar naquela região e já haviam visto que esse produto era um produto extremamente caro, né? Extremamente valorizado no mercado europeu, era considerado uma especiaria. E aí eles já sabiam, já conheciam as técnicas de produção, né? Já tinham toda a estratégia, né, necessária para o desenvolvimento da produção, então eles pensaram em produzir esse mesmo produto aqui no Brasil, né? Baseado no sistema de plantation, que é o sistema de latifúndio, né, da grande propriedade, da grande extensão de terra, para você produzir em grandíssima quantidade, porque a gente não pode esquecer que a gente está na lógica mercantilista, né, onde a colônia tem que complementar, né, os recursos da metrópole e para que essa produção açucareira no Brasil fosse algo lucrativo, tinha que ser em muito grande quantidade, porque a colônia era distante, né, mas, quer dizer, não mudou de lugar, né? Portugal continua no mesmo lugar que o Brasil, mas assim, hoje a gente consegue encurtar essas distâncias através de meios de transporte mais modernos, eficazes e tal. Naquela época, o tempo que se demorava a sair de Portugal e chegar ao Brasil era muito grande, então isso também encarecia a produção, dificultava o transporte. Então, para produzir e compensar para o governo, tinha que ser numa grande extensão territorial, numa grande quantidade de produto, né? Privilegiando um produto, né, que vai ser mais produzido, que no caso é a cana-de-açúcar, como a gente já havia dito. Isso não quer dizer, né, pessoal, pelo amor de Deus, que só se produzia cana-de-açúcar no Brasil colônia. Existiam também as hortas, né, de cultivo de subsistência, porque era necessário que as pessoas comessem, se alimentassem, não é, de uma forma, obviamente, minimamente necessária, né? E você não ia conseguir comer só açúcar. Além disso, a gente vai falar adiante que não se produzia só cana-de-açúcar nem para exportação, né? Havia o predomínio da plantação da cana-de-açúcar, por isso que a gente diz que era uma economia monocultora, mas isso não quer dizer que a cana-de-açúcar era o único produto a ser produzido, menos ainda comercializado, ok? Outra questão aí que a gente vai falar é sobre a mão de obra que foi utilizada nesse modelo, né, econômico, que é a mão de obra escrava africana. Diferente da mão de obra que vai predominar na América Espanhola, né, com exceção do Caribe, que também, ali na região da América Espanhola, no Caribe, também predominou a mão de obra escrava africana. Mas no restante, na região do Peru, da Colômbia, da Bolívia, aquela região ali predominou a mão de obra indígena, né? Aqui no Brasil predominou a mão de obra escrava africana, a gente já até falou um pouco no capítulo anterior, que isso se deve, né, aos fatores que estimulavam o tráfico atlântico de escravos, né, da África para a América, e também a própria dificuldade dos portugueses de escravizar os índios aqui por inúmeros fatores, né? Como o conhecimento deles do território, como menor índice demográfico em relação à América Espanhola, como aqui a maior parte dos índios não conheciam a escravidão e na América Espanhola se conhecia, e por aí vai.
A produção voltada para o mercado europeu. A economia açucareira é orientada para fora, né, para abastecer a metrópole. Por isso, né, que se dizia e ainda se diz, embora seja cada vez mais um consenso de que esse conceito é mais controverso, mais complicado do que produtivo, né, que é a ideia de colônia de exploração. Então, antigamente se dizia e ainda se diz, né, em algumas concepções, que o Brasil teria sido colônia de exploração, né, porque tinha uma economia praticamente toda voltada para Portugal, né. Isso é controverso porque, se a gente for olhar, por exemplo, para as construções que os portugueses deixaram, muitas delas que demoraram mais de 50 anos para serem construídas, a gente vai perceber que eles não vinham para cá com o ideal de logo voltar para Portugal e só explorar e meter o pé, né? Muitos vinham sabendo que não iam voltar. E muitos vinham querendo realmente fazer dinheiro, ganhar dinheiro, lucrar com uma esperança de melhorar a sua vida e tal. Mas isso é por conta do contexto econômico do mercantilismo, onde a produção é realmente voltada para abastecer a metrópole. A função da colônia no mercantilismo é complementar a renda da metrópole. Beleza? Então, a função realmente é essa da colônia. A economia açucareira, que vai do século XVI, né, até o século XVII. No século XVII, a economia açucareira vai entrar em declínio, a gente vai ver por conta da atuação de quem? Né, dos famosos holandeses. Então, aqui a gente teria uma unidade de produção, né, uma fazenda e um canavial, que pode ser chamado também de engenho. Então, o engenho era toda a produção açucareira, toda a região, toda a área que você plantava a cana-de-açúcar, ou só essa área do moinho, da moenda, onde estão os escravos e tal, ok? Então, nessa unidade de produção aí a gente tinha várias partes, né? A casa grande, a senzala, a casa do engenho, né? Não estou vendo o número 4 aqui na imagem, mas enfim, tinha a área de produção do açúcar, a casa de purgar, enfim. Tinha toda uma divisão de espaço, né, e de técnicas para a produção da cana-de-açúcar, que é uma atividade complexa, não é você plantar a cana-de-açúcar e o pé já vai nascer com um saquinho de açúcar escrito União com a data de validade já. Não, né? Você vai ter que plantar a cana, você vai ter que colher a cana e o processo de plantio e colheita já é bastante complexo, né? Até hoje. Os boia-frias, os chamados boia-frias, né? que trabalham na colheita da cana, são pessoas que trabalham de um tipo de trabalho brabo, né? Então você tinha que pegar aquilo, você tinha que plantar, colher, você tinha que triturar, pegar aquele caldo, botar em enormes tachos de cobre, ferver por um processo longo, né? Onde os mestres do açúcar, que eram geralmente funcionários portugueses que dominavam a técnica da produção, eram trabalhadores assalariados, né? Eles queriam fazer lá o cuidado no tacho, né? no caldo fervente de açúcar, até que ele engrossasse e aí era colocado em formas para endurecer. Depois, antes disso, ficava no repouso, depois era colocado para informar, né? E depois que era desinformado e mandado para os navios que nem eram portugueses, geralmente queriam levar esses pães chamados pães de açúcar para serem refinados na Europa. Então a gente vai ver que tinha aí um intermediário que pegava esse açúcar e levava lá para a Europa para vender e ganhava até muitas vezes mais dinheiro do que os produtores portugueses, né? Então a economia era centrada na cana-de-açúcar. A gente vai ver isso, né, em outros momentos, mais vezes, mas a gente tem que lembrar sempre que não pode se pensar que era só cana-de-açúcar, ok? O papel dos holandeses no Brasil. Galera, é deles que a gente vai falar agora, né? Para você esquecer mais adiante, mas a questão é o seguinte, o Portugal, embora tenha sido o capital do Estado português que tenha realizado a colonização, né? Ele não tinha, a gente até disse isso nas aulas anteriores, ele não tinha
condições efetivas, né, de colonizar todo o território do Brasil. Tanto é que nos 30 primeiros anos o Brasil foi meio que colocado numa condição de segundo plano, né? Foi largado, foi colocado de lado porque o foco eram as Índias. E aí, quando a chapa esquenta, que os franceses passam a invadir o Brasil, que as Índias já não estão mais dando tanto dinheiro, aí Portugal pensa em colonizar o Brasil. Mas eles não têm condição de colonizar todo o território. Então, o que eles fazem? Entregam a particulares essa missão, né? Os portugueses. Aí monta-se o sistema de capitania hereditária. Esses portugueses que recebiam as capitanias, muitas vezes também não tinham dinheiro, não tinham recursos, não tinham capital para desenvolver o engenho, para criar um engenho, para comprar mudas de cana, para comprar escravos, para comprar todo esse maquinário, né, para trazer animais, enfim. E aí, é por isso que, inclusive, né, das capitanias, todas elas, estima-se que apenas duas tenham digamos, sobrevivido, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, e as outras foram um enorme fracasso. Embora a historiografia mais recente considere também a atuação da capitania, né, digamos, da Bahia, né? Essa capitania teria também se destacado. Mas aí é tudo um debate, porque também foi a sede do governo geral, então não se sabe se esse desenvolvimento foi muito mais depois do governo geral do que antes, enfim. Então, os holandeses no Brasil, eles acabaram sendo importantes, né, para dar condição a muitos donatários que não tinham, né, de conseguir importar maquinário, de conseguir comprar mudas de cana, de conseguir comprar escravos, né, porque eram os caras do dinheiro, literalmente, né, digamos assim, do capital financeiro, que tinham condição de emprestar dinheiro para os portugueses. Então, muitos portugueses não vieram, inclusive, receber as capitanias porque não tinham recursos, ou quando tinham, não tinham vontade, não acreditavam o suficiente. E até os que vieram, os que tiveram coragem, ousadia, chegaram aqui, quando viam a situação, né, a colônia era muito maior do que eles imaginavam, quando eles viam o recurso todo que tinha que ser demandado para a produção, eles recorriam aos holandeses porque eram os caras que teriam dinheiro para investir na produção açucareira. Show? Já falei demais disso, né? Tem que ser mais objetivo, como disse a senhora Jennifer. Então, eles emprestavam dinheiro para os senhores de engenho plantarem, né, a cana, colherem, comprarem maquinário. Devia esse dinheiro, claro, ser pago com juros. E também os holandeses exigiam dos colonos portugueses que o açúcar bruto produzido aqui na colônia fosse vendido para os holandeses, para que eles pegassem esse açúcar bruto, refinassem na Europa e vendessem. Então, os portugueses acabavam tendo um monopólio do comércio do açúcar, né, e não os portugueses, que ficavam mais voltados para a produção. E eram os holandeses que realizavam o transporte e a comercialização da cana-de-açúcar na Europa. Beleza? Sobre a escravidão africana, eu acho que o capítulo 6 não vai falar agora. Então, para que a gente não perca tempo no slide, vamos seguir adiante, que ele vai falar da questão da sociedade. Por fim, né, para a gente terminar ali a sequência do livro, o que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: além da cana-de-açúcar, existiam outras atividades econômicas, né? Aí o livro vai falar, por exemplo, do tabaco, do algodão, né? De outros produtos que também tiveram importância econômica na colônia. A pecuária, né? Então a criação de gado, por exemplo, pecuária. E a pecuária, ela vai ser uma atividade economicamente importante e também uma atividade econômica que foi muito importante para a expansão territorial do Brasil para o oeste, ok? E aí por isso que eu até brinco dizendo que por isso que o Brasil é meio Faustão, gordinho em cima e magrinho embaixo, né? Porque no norte a expansão, né, para o oeste acabou sendo maior, também por conta da pecuária, né, e sobretudo por conta do interesse, né, do norte em tentar encontrar ouro, assim como se encontrou na América Espanhola, na região do Peru e tal, além também da Amazônia, da corrida pela borracha, já no século XVIII e XIX. Mas vamos lá. Então, atividades complementares, a gente tinha pecuária, a gente tinha produção de tabaco, a gente tinha produção também de algodão, né? Embora o principal fosse a cana-de-açúcar. E era uma atividade, a pecuária, subsidiária da produção de açúcar, ok? Ela que, digamos assim, acabava dando sustentação à
a produção açucareira, porque ela precisava de animais tanto para tração quanto é porque eu acho que alguém estava querendo dar aula no meu lugar e eu estava vendo uma pessoa falando mais alto que eu, mas vamos lá. A pecuária, então, era necessária para mover os engenhos, né? Era necessário também para comida, né? Pele, enfim. E também como é que eu posso dizer, funcionar como um atrativo para os sesmeiros, para as pessoas que ganhavam pequenos lotes de terra do donatário para os pequenos produtores, né? Tinha que ser uma atividade interessante e atraente para eles. Produção da cachaça, produção do tabaco, né? A cachaça, ao que tudo indica aí, ela surgiu a partir da produção da cana-de-açúcar e foi provavelmente de forma inesperada, né? De forma, como é que eu posso dizer, foi por acaso, né? Foi a partir do momento que a cana-de-açúcar ia evaporando nos porões e condensando nos tetos dos porões, e ao cair as pessoas teriam percebido então aí que isso era uma bebida e não apenas vapor d'água condensado no teto do porão. Uma bebida diferente, né? De apenas um líquido, apenas água, né? Que condensou no teto do porão. Depois eu conto a história da cachaça. Como eu falei, não vai falar da escravidão, né? Então vamos parar por aqui. E aí a gente faz um vídeo para complementar na próxima aula sobre a sociedade colonial.